Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente aí da hora que você esteja assistindo esse vídeo, eu quero desejar que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, que você, onde quer que você esteja, seja alcançado pela mão do Senhor, e que tudo que você fizer, onde você colocar as plantas do seu pé, que o Senhor venha te abençoar. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia 10 de 5 de 2025, amanhã, dia das mães. E você, já comprou o presente da coroa? Ó, o meu tá aqui, ó. Vou nem mostrar, senão acabou com a surpresa se ela assistir o vídeo, né? Mas o meu tá aqui reservado, né? Retribuir um pouquinho do grande esforço que elas fizeram e faz pela gente aí durante toda a nossa vida, né? Independente se você é casado, se você é solteiro, se você mora com ela ou não mora, né? As mães, elas sempre vai ser mãe. E amanhã é dia da gente. A retribuição ela tem que ser durante a vida inteira, né? Mas amanhã é um dia separado para você fazer isso com mais atenção. Mas enfim, né? O da minha esposa também já está comprado, minha filha ainda é nova, então a gente está aqui, né? Fazendo papel de um, papel de outra, vai se desdobrando até ela crescer e entender que essa responsabilidade é dela, né? Mas então, hoje é dia 10 de 5, como eu estava falando, eu decidi fazer esse vídeo aqui. Eu estava aqui trabalhando um pouquinho no AutoCAD, né? Aprendendo a mexer um pouco melhor nessa ferramenta. E decidi experimentar aqui um pouquinho, ver como é que é esse mundo aqui de fazer vídeo no YouTube. Eu nunca fiz, e aí eu decidi fazer, parei aqui um pouquinho, falei, vou gravar alguma coisa aqui, vou botar lá para ver como é que é. E quem sabe se não for uma experiência tão amassante, tão, né, traga muita dificuldade e não é questão de dificuldade, mas que exija muito tempo, né? Quem sabe se não for uma coisa que exija tanto tempo assim, a gente não começa a trazer alguns conteúdos aqui, né? Essa semana foi uma semana muito boa para mim e é sobre isso que eu vou falar. Foi uma semana que aconteceram algumas coisas, tive alguns, né? Na verdade, alguns processos que andaram bem, graças a Deus. E um deles foi o processo do meu registro, né? Como vocês sabem, eu me formei em graduação em engenharia, fiz a graduação e fiz o meu registro. E essa semana saiu o registro, né? Saiu o chamado CREA, né? E é o meu registro no órgão que fiscaliza o serviço dos engenheiros. E aí agora vocês têm um novo engenheiro aí, registrado, engenheiro eletricista Oséias. Olha aí, ó, vai ter continência, né? Eu até fiz uma brincadeira aí, né? Que quando a gente tira a habilitação, todo mundo, né? Eu já fiz isso, galera. Dava volta, né? Via uma blitz lá do outro lado, dava volta só para poder tentar ser parado para você apresentar. E aí foi uma alegria muito grande, muito similar, né? Porque a gente estuda durante 5 anos, né? Procurando, buscando a graduação, e quando a gente consegue o registro no órgão competente, que no caso é o CREA, é como se fosse o ápice, né? Da sua realização. A galerinha tá tocando terror lá fora. É como se fosse o ápice da sua realização ali, você fica muito feliz e você quer compartilhar, quer mostrar para as pessoas que você conseguiu, e não é querendo se engrandecer nem nada, mas é simplesmente extravasar um pouco da alegria que você está sentindo. E essa semana foi uma alegria muito grande para mim. E aí eu fiz lá, né, peguei meu diploma, né, meu histórico escolar, dei entrada lá toda com a documentação tudo certinho, dei entrada com o meu registro lá, uma solicitação, e eles aprovaram o meu registro, né? Esse é um dos processos. Outro é um outro processo que está no Exército, já estava há mais de 7 meses lá, sem andar, sem funcionar, Exército, e sabe como é que é. Mas enfim, esse processo uma outra coisa, é outra parte da minha vida, é outra situação, que quem sabe mais para frente a gente não consegue começar a trazer alguns conteúdos, né? E saiu o meu registro do CREA. Juntamente com isso, e aí vem umas notícias, né? E foi justamente essas notícias que me incentivaram a dar entrada logo no meu registro, porque querendo ou não, eu sabia que eu fazendo esse registro seria uma anuidade que eu teria que pagar, seria um valor a mais que eu teria que gastar, e talvez eu não vá atuar diretamente na área agora, né, que eu acabei de me formar. E eu fiquei muito pensativo se eu fazia o meu registro, se eu não fazia, mas devido a algumas notícias que eu estava vendo, eu preferi fazer logo,
porque a gente não sabe, hoje em dia o Brasil ele está numa situação jurídica muito complicada, onde não estão respeitando o direito adquirido, né? Em algumas situações, simplesmente o camarada vai lá dar uma canetada e fala, a partir de hoje isso aqui não vale mais, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque existe hoje em dia algumas graduações que são feitas à distância, né? Antes não existia alguns modelos que eram medicina, alguns da área da saúde, e inclusive de engenharia elétrica, e eu nunca tinha ouvido falar, até eu conhecer. Começou a ser noticiado há alguns meses, né, que seria feito pelo MEC, né, que é o ministério que regulamenta aí a parte da educação. Seria feito pelo MEC uma nova portaria, onde os ensinos que são feitos à distância, eles passariam a não ter mais validade, né? E aí a gente sabe, a engenharia, ela nunca teve esse modo de à distância. Engenharia, medicina, farmacêutico, nessas áreas. Tem algumas áreas que nunca existiram graduação à distância. Porém, com a chegada da pandemia, foi aberta uma porta, né, para algumas faculdades, algumas graduações, e uma delas foram algumas engenharias, né? Apesar de a minha graduação não ter sido 100%, né, à distância, tinha trabalhos que eu tinha que ir lá na faculdade para fazer, provas que eu tive que fazer lá. Comecei a ver essa notícia e me incentivou a dar entrada no meu registro. E aí eu fiquei pensando, pô, pode ser que com essa portaria o meu diploma, que eu lutei durante 5 anos para ter, perca a validade. E aí eu decidi por antecipar, né? Eu não tinha em mente de fazer o meu registro agora, mas decidi antecipar e fazer logo. Dei entrada com a documentação e solicitei o meu registro no CREA, né? Com medo de que mais para frente eu não conseguisse solicitasse esse pedido e meu pedido fosse negado e eu ser obrigado a fazer mais horas de graduação, ou estudar de novo, voltar para a faculdade e tudo mais. Porém, né, graças a Deus o meu registro saiu, gente, mas foi uma preocupação que eu tive. Para vocês terem noção, existem documentos que foram emitidos durante o governo anterior, no caso 2023, os documentos foram emitidos com prazo de validade de 10 anos e esse governo atual ele diminuiu, simplesmente falou, a partir de agora não tem mais, essa validade de 10 anos não vale mais e passa agora a valer 3 anos. Né? Então tem documentos, eu tenho desses documentos também, tem documentos que vocês deveriam renovar só daqui, no caso de uma das minhas certidões, seria renovado somente em 2032 e que agora eu vou ter que renovar ela no ano que vem, que vai vencer em 2026, por conta do nosso painho, né? Foi lá e deu uma canetada e falou que todos os documentos dessa categoria não vale mais a validade que eles estão emitida lá. E no mundo jurídico isso é uma aberração, porque quando um camarada emite um registro, um certificado, tem uma autorização para fazer, por exemplo, alguém monta uma loja e tem autorização para atuar, para fazer aquele comércio daquele tipo de mercadoria em um determinado local durante 20 anos. E aí agora entra um governo novo e fala para você que não, que aquela autorização que você tinha para trabalhar durante 20 anos não vale mais, agora só vale 5. Como é que fica, né? A segurança jurídica, quem é que vai ter, né, condições coragem, né, de investir um dinheiro em um comércio em um país que te dá uma insegurança dessa? Mas enfim, foi isso que aconteceu. E aí dei entrada com a minha documentação todinha, e graças a Deus meu registro foi emitido. Porém, na mesma semana que saiu o meu registro, o MEC vai lá e emite o comunicado, né? Saiu aí em alguns portais de notícia de que eles estariam revogando não, dando um novo prazo, né? Um novo prazo para eles estarem formulando novamente essa portaria. Então foi adiado mais uma vez. Isso é uma história que já vem se desenrolando desde o ano de 2022, se eu não estou enganado. Já é a quarta vez que essa portaria é anulada, é prorrogada, mas uma hora vai sair, né? E aí os cursos de engenharia, alguns da área da saúde que existem hoje, vão ter que se adaptar ao novo modelo que vai estar escrito lá nessa portaria, né? E aí eu, graças a Deus,
é uma situação que eu já não, já é menos uma preocupação na minha cabeça. Estou aí com o meu registro. E aí é só para deixar isso aí, esse alerta aí para gente, né, da situação que está o nosso país hoje, né? Uma tremenda insegurança jurídica, onde afasta investidores, afasta pessoas que têm vontade de investir, de fazer algum investimento de alguma coisa, e nós estamos aí lutando e vamos aí ver se a gente consegue mudar essa situação agora no ano de 2026, né? Mas é isso, galera. Quero agradecer. Próximos vídeos, se vocês puderem me dar sugestões aí, que a gente possa estar trazendo novidade, trazendo aí um novo vídeo para a gente bater o papo, tá trazendo aí alguma coisa de conhecimento. E aí vocês podem colocar aí, dar seu like aí, vamos ver como é que vai ser essa experiência. Essa aqui é o meu primeiro vídeo e espero que vocês tenham gostado aí das informações, do conteúdo. É só mesmo um bate-papo, uma experiência aí que eu decidi fazer para ver como é que seria. Mas vamos que vamos. E aí a gente vai, se vocês puderem deixar aí sugestões de novos vídeos, né, conteúdos que eu posso estar trazendo, coisas que eu posso estar fazendo aqui de experiência para vocês aprenderem ou vamos viver isso aí, essa experiência juntos, né? É uma vantagem que eu tenho para a gente ver como é que é isso aí, ver como é que é esse lance de gravar vídeo no YouTube. Vamos que vamos, beleza? E é isso, amanhã é Dia das Mães, não esqueça, né, de dar um abraço, um beijo aí na sua mamãe, para você, você é uma mamãe que está assistindo esse vídeo aí, Deus te abençoe, tudo de bom para vocês merecem, né? E é isso aí, galera, esse é o vídeo de hoje e vamos ver se eu gravo outro, se vai dar problema para enviar aqui e vamos ver como é que vai ser isso aí, essa experiência aí. Se der problema, nem vai pro ar. Mas se chegou aí, se você estiver assistindo é porque não é tão difícil assim, não leva tanto tempo. Vamos ver. E é isso aí. Muito obrigado aí você que assistiu. Fica com Deus.